vamos explorar uma pergunta intrigante. Inteligência artificial tem neurônio? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar a relação entre neurônios biológicos e as neurorredes, que impulsionam as inteligências artificiais e revolucionam totalmente a forma que interagimos com as tecnologias. Eu vou te falar como funciona, quais limitações e até que ponto podemos compará-las com o funcionamento do cérebro humano. Oi, bem-vindo ao canal Neurônio Artificial. Me chamo Adriele, sou estudante de Ciência de Dados e totalmente fascinada por inteligências artificiais. Hoje eu vou te explicar o que são neurônios artificiais ou biológicos, até que ponto podemos comparar essas neurorredes em humanos e nas IAs e qual é o uso no dia a dia dessas aplicações. Se liga nesse vídeo que no fim você vai descobrir se IA tem neurônio ou não. Bem, vou começar te explicando o que são neurônios. Nos humanos, neurônios são pequenas células, que são basicamente heróis silenciosos do nosso cérebro. Imagina que o cérebro é uma metrópole, vasta e movimentada, com bilhões de habitantes. Agora, pense em cada neurônio como um cidadão dessa cidade, responsável por transmitir mensagens importantes de um lugar para o outro. São células minúsculas que são mestres na comunicação. Elas trocam informações por meio de impulsos elétricos e sinais químicos, de forma muito rápida. Um neurônio pode estar conectado a milhares de outros neurônios, criando uma rede tão complexa que até hoje os cientistas ainda estão tentando entender como tudo funciona na prática. É como se cada neurônio fosse uma estação de rádio, transmitindo sinais em vários trechos ao mesmo tempo, fazendo com que tudo no nosso corpo e mente funcione em perfeita harmonia. Bem, agora falando de neurônio na inteligência artificial, estamos pensando em algo que é inspirado no nosso processo biológico, mas que funciona de maneira bem diferente. As redes neurais artificiais foram criadas para imitar essa complexidade. Pense nelas como uma tentativa de replicar, em um ambiente digital, o que o cérebro humano faz naturalmente. Em uma rede neural artificial, cada neurônio é, na verdade, um pequeno pedaço de código que toma decisões baseadas em dados que obtém. Quando você dá uma informação para uma rede neural, ela passa por esses neurônios artificiais que processam os dados, aprendem com eles e ajudam a tomar decisões, como identificar uma imagem, prever o próximo movimento em um jogo ou até mesmo entender uma linguagem humana. Bem, agora eu já te mostrei um pouquinho o que é neurônio, tanto na IA quanto no ser humano. Então eu vou te falar quais diferenças entre elas, tá? Sendo diferenças estruturais, de função e, obviamente, de complexidade. Aí você vai entender bem em que nível está essa tecnologia. Falando de diferença estrutural, o neurônio humano é uma célula biológica real, com uma estrutura física complexa, composta por três principais partes: o corpo celular, os dendritos e o axônio. Já o neurônio artificial, ele não é uma célula física, mas sim uma unidade computacional dentro de um algoritmo. Ele é composto por elementos matemáticos que seguem etapas lógicas, como a etapa de entradas, onde os dados entram, depois a etapa de pesos, que os dados são classificados com um nível de importância, passa por uma função de ativação, onde esse dado ele vai disparar para a seção de saída ou não. Se ele disparar para a seção de saída, esse dado vai comunicar uma informação para um outro neurônio artificial. Vamos ver agora as últimas duas diferenças. Como a diferença funcional. O neurônio humano processa informações por meio de sinais elétricos e químicos. Quando o neurônio é ativado, ele envia um impulso elétrico através do axônio. Esse impulso chega ao final do axônio e desencadeia a liberação de neurotransmissores, que atravessam uma pequena lacuna, que se chama sinapse, e daí se conectam a receptores de outro neurônio. Esse processo é extremamente complexo e envolve feedback contínuo, permitindo ao cérebro analisar informações sensoriais, tomar decisões, formar memórias e principalmente controlar o corpo. Já o neurônio artificial tem uma função mais simplificada. Ele recebe um conjunto de informações, na etapa de entradas, como eu disse anteriormente. Aí ele vai calcular essas informações por meio de pesos, classificando elas entre mais importantes ou menos importantes. E dependendo do resultado desse cálculo, dessas informações, o neurônio irá disparar uma informação para a etapa de saída ou não.
Então, bora ver a última diferença, que é complexidade, que é a maior entre elas, com certeza. Mas antes, se você estiver gostando do conteúdo e puder ajudar com o seu like, e também, caso queira ver mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, beleza? Uma das principais diferenças se dá na capacidade de processamento massivo do neurônio humano comparado ao artificial. Essa capacidade de processamento se relaciona muito com o termo chamado paralelismo, que é sobre o processamento de informações simultâneas. No neurônio humano, esse processamento é de bilhões de informações ao mesmo tempo. No artificial, não tem muito essa diferença quantitativa, mas sim uma diferença que se dá pelo limite que o neurônio vai ter de acordo com a sua arquitetura de hardware e software. Outra diferença crucial é que o neurônio humano possui uma plasticidade sináptica, essa diferença, de aprendizagem, permitindo que ele se adapte, aprenda e forme novas conexões com base em experiência, Já o neurônio artificial, ele fica limitado aos dados de treinamento, sem a capacidade de novas conexões por conta própria. A rede neural artificial, ela apenas ajusta os pesos entre essas conexões para melhorar o seu desempenho, o resultado. Mas ela não pode criar novas conexões ou alterar a sua estrutura sem uma intervenção humana. Vamos lá! No ramo da saúde, temos redes neurais para análise de imagem médica, como ressonância magnética e tomografia. Assim, acaba ajudando de uma forma muito excelente a identificar doenças em estágios iniciais, como o câncer. Na área da tecnologia, nós utilizamos todo dia, como por exemplo para desbloquear nossos smartphones com reconhecimento facial. Temos também na área financeira, que ajuda a identificar fraudes e prever riscos de crédito. Para a área de transporte, é um pouco mais novo essa tecnologia, mas futuramente será muito aplicada em carros autônomos e drones. E afinal, tem neurônio ou não? Antes de responder, eu deixei um material completo aqui embaixo de forma gratuita, caso você tenha curiosidade ou queira estudar mais aprofundado esse tema, beleza? E a resposta é sim e não. Sim, porque o neurônio artificial, ele é sim inspirado tanto em estrutura quanto em função no neurônio humano. Ele é feito para processar e aprender dados. Mas também não, porque o neurônio artificial, ele é apenas algoritmos matemáticos. Ele não tem consciência e nem a complexidade do neurônio humano. Me diz nos comentários se você acha que um neurônio artificial vai chegar ao nível de complexidade do neurônio humano. E calma aí, antes de sair do vídeo tem uma informação importante. Caso você tenha interesse em algum dos objetos do vídeo, como o microfone, o astronauta, o mousepad ou o mouse, eu vou deixar o link de onde eu comprei. Assim, se você comprar, eu ganho uma pequena comissão e você ajuda o canal a crescer. Beleza? No mais é isso, toda quarta-feira sai um vídeo. Valeu!